Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de fevereiro de 2018. Beija-Flor critica a injustiça social e intolerância em desfile político. Seguindo os enredos políticos da Mangueira e da Paraíso do Tuiuti, a Beija-Flor também levou para a avenida na madrugada desta terça-feira 12 um desfile de críticas sociais, mas desta vez de forma mais metafórica. A escola de Nilópolis misturou a história da obra Frankenstein, de Mary Shelley, com a realidade do nosso país no enredo O monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu, fazendo uma ligação entre o monstro abandonado por seu criador e o povo abandonado pela classe política. Ratos apareceram já no segundo carro, ao lado de uma favela, precedido por alas com os animais e com barris de petróleo também representando corrupção. Componentes também vieram encenando uma cena protagonizada pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral em um jantar luxuoso em Paris. Sua mulher, Adriana Anselmo, também foi representada por uma integrante usando uma tornozeleira eletrônica. O abandono da população, vítima de balas perdidas, da violência e relegados a buscar alimentos no lixo, foi o tema do terceiro carro, com cenas bastante dramáticas. Com a cantora Pablo como destaque do penúltimo carro, uma representação do Maracanã com uma escultura de Frankenstein, a escola também abordou a intolerância e o preconceito contra as pessoas LGBT. O preconceito com os nordestinos e as brigas de torcida também foram lembradas. A funkeira Jojo Todinho veio na parte de trás, em uma alegoria contra o racismo e a xenofobia. Um dos poucos políticos que marcaram presença na Sapucaí este ano, o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia DEM RJ assistiu ao início do desfile da Beija-Flor e comentou as críticas que marcaram presença nos desfiles este ano. Aqui é mais uma questão filosófica, espiritual, as outras eram mais políticos ideológicos, disse ele ao UOL, referindo-se a Paraíso do Tuiuti que chegou a transformar o presidente Michel Temer em um vampiro neoliberalista e a Mangueira que bateu de frente com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal. As críticas são muito bem-vindas. É importante até para uma reflexão sobre o que vai acontecer no Brasil. Tudo isso é necessário para uma discussão sobre as melhorias que a sociedade quer. Inclusive as escolas de samba precisam discutir melhorias. Houve acidentes com vítimas nos desfiles, alfinetou. Especificamente sobre Crivella, que vem sendo criticado por cortar as verbas para o carnaval e por não estar presente nos desfiles desde o ano passado, Maia rebateu: o carnaval não está funcionando. Eu estou acompanhando tudo na Sapucaí com a equipe dele e estou vendo tudo funcionar. E completou: já ao governo federal, as críticas são ideológicas. Vale lembrar que o partido de Crivella, PRB, apoiou a reeleição de Maia à presidência da Câmara. Gerrudo Campetti Sombrio escreve para a revista Reformador que a par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo.
O forte apelo do período que antecede, acompanha e sucede evento ao deus Mamon guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, que retrata nossa situação íntima. Não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. O Espiritismo não condena o carnaval, mas, também, não estimula suas festividades. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência, exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupletam com a alimentação de fluidos densos formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório, como já citamos nas crônicas do amanhecer dos dias de carnaval. Esclarecendo o posicionamento do Espiritismo sobre as críticas feitas pelas escolas de samba ao momento atual do Brasil, devemos perguntar: haverá alguma relação entre Espiritismo e política? Sobre o aspecto filosófico, o Espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma consciente e responsável. O Brasil sempre foi alvo de muitas esperanças. Falava-se em país do futuro, em berço da nova civilização e nos meios espíritas, em coração do mundo e pátria do Evangelho. O grande problema é que os brasileiros nunca demonstraram um grande empenho para alcançar concretamente esses títulos. Boa parte dos trabalhos de ciência política no Brasil traz uma característica marcante: a constatação de que a sociedade brasileira é dependente do Estado e que não tem apego a valores como democracia, liberdade e igualdade. Não tem tradição de participação, de reivindicar seus direitos. A sociedade é uma das maiores responsáveis pelos males que atingem. Somos um país que não se conscientizou de que depende da sociedade colaborar na resolução de muitos problemas dos quais o Estado não consegue dar conta. O Brasil só vai poder dizer-se pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Quando, enfim, os brasileiros olharem para a sociedade e perceberem que fazem parte dela. Se uma pessoa está sofrendo, em um determinado local, todos sofrem, pois os problemas dela acabam nos atingindo de uma maneira ou de outra, seja por meio da violência ou dos mecanismos econômicos mais complexos. E o que tem a ver o Espiritismo com isso? O espírita tem em suas mãos instrumentos poderosos de participação e de transformação da sociedade: as federativas, os centros espíritas, as instituições específicas, os órgãos de comunicação. Podem, no mínimo, auxiliar na mudança de mentalidade de seus adeptos. Sabemos que Kardec recomendou aos centros que deixassem de lado as questões políticas. Mas essa afirmação significa que não devemos trazer para o centro espírita as campanhas e militâncias partidárias, pois o lugar para o seu exercício é no seio das agremiações e locais respectivos.
Assim, jamais o espiritismo, como doutrina, e o movimento espírita, como prática, poderão dar guarida a um partido político em seu seio, por exemplo, Partido Social Espírita, Partido Espírita Cristão, etc. As questões políticas decorrem dos próprios princípios do espiritismo. A partir do momento em que se fala em reforma moral, em mudança de visão do mundo, em desapego dos bens materiais, prática da caridade, etc., fala-se sobre política. Principalmente, quando se fala em transformação da sociedade, como aparece a todo momento na codificação, particularmente no capítulo final da Gênese, estamos falando de política. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais, conforme a questão N. 573 do Livro dos Espíritos. De se entender, então, que não pode o espírita alienar-se no seio da sociedade em que vive, com a desculpa de que espiritismo e política não têm nada que ver, pois é preciso lembrar que a vida material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida. O homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do espiritismo, que o levam a amar e, nesse caso, amar é desejar o bem, logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. A ação política dos bons é o imperativo na hora atual. O Espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para essa atuação. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, esclarece Allan Kardec em A Gênese. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de fevereiro, por Feijão.